O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo, sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, Meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege de guarda, me governa, me ilumina. Amém. a cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, na celebração do dia de hoje, domingo, dia 12 de outubro, a Igreja do Brasil celebra o dia da padroeira desse país. Nós conhecemos como Nossa Senhora Aparecida, mas com a nova tradução do missal romano, nós não chamamos mais a celebração de hoje como dia de Nossa Senhora Aparecida. A maneira correta de chamar a celebração do dia de hoje
é o dia da solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. Eu falo isso porque no folheto litúrgico, infelizmente, está errado o nome da celebração do dia de hoje. E por que a Igreja do Brasil optou por essa mudança de nome, de nomenclatura? Porque o título de Senhor, dentro da liturgia, deve ser aplicado unicamente para poder falar de Deus, para que a gente possa se direcionar a Deus. Então é por isso que o título de Senhor é apenas utilizado para Deus a partir então da nova tradução do missal romano, que nós já estamos utilizando há mais ou menos 2 anos. Eu falo isso porque tem hora que as pessoas têm essa dificuldade de entender. Nossa, Padre, então quer dizer que Nossa Senhora Aparecida, a igreja está diminuindo a sua pessoa? Não tem nada a ver com isso. Mas é uma lógica que dentro da Sagrada Liturgia é aplicada. E não diminui nada a dignidade de quem foi a Virgem Mãe de Deus, e não diminui nada a celebração da padroeira do Brasil. Então é por isso que, repito, o nome correto, ou a nomenclatura correta, a partir de agora, é a bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida. E como tem gente, tem hora que é muito teimosa. Ontem, nas missas, eu acabo de falar, eu acabo de dar orientação, eu encerro a missa, a primeira coisa que alguém no canto vem falar: viva Nossa Senhora Aparecida. Parece que as pessoas são muito seletivas naquilo que ouvem e muito menos aceitam determinadas orientações ou profissões. E aí, quando o padre fala, quando o padre chama a atenção, aí o padre que é ruim, aí o padre que não tem paciência, e é o padre ali que não sabe orientar direito. Então, é nós que precisamos nos abrir e entender que quando há mudanças de nomenclatura ou algo parecido, a igreja não faz isso do nada. Tem todo o processo, tem toda uma reflexão teológica para poder chegar a essas conclusões. Então, gostaria de iniciar, então, falando um pouco sobre isso. E toda vez que nós celebramos a bem-aventurada Virgem Maria, nós celebramos também a igreja. E só um parênteses: bem-aventurada ficou então a maneira como nós devemos nos direcionar à Virgem Mãe de Deus. Mas como eu dizia, celebrar a bem-aventurada Virgem Maria é celebrar também a igreja, o papel da igreja no mundo, e o papel da igreja como aquela guardiã da revelação, da guardiã de todo o depósito da fé, para poder ajudar a orientar os seus fiéis a não se afastarem de Deus, ou para que possam voltar ao bom caminho. E aí nós temos a segunda leitura de hoje, tirada do livro do Apocalipse de São João. E aí logo no início da leitura é dito: a mulher vestida de sol e na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Padre, aqui é fácil. João está falando de Maria. Não está. Lembra que eu falei que falar da bem-aventurada Virgem Mãe de Deus é falar da igreja? Então, João aqui nesse trecho vem falar da igreja.
E qual que é o outro sinal porque que a igreja faz tal afirmação? A coroa de 12 estrelas, que é, lembrando, as 12 tribos de Israel, o povo de Israel, o povo ao qual Deus falou em primeiro lugar, e aí depois o alicerce da igreja dos 12 apóstolos, a partir de Jesus Cristo. Então, nessa imagem da mulher vestida de sol e na cabeça a coroa de 12 estrelas, é para poder dizer que é a igreja que vem ajudar para que as pessoas conheçam e entendam essa transição do Antigo para o Novo Testamento. Aquilo que era da antiga lei e que agora foi planificada por Jesus Cristo. E aí é dito que essa mulher deu à luz a um menino. E aqui o menino é Jesus, sim, é Jesus. Mas tem uma outra missão da igreja nesta afirmação na segunda leitura. Quem é responsável de gerar Cristo em nós é a igreja. A partir do quê? A partir da celebração do batismo. Então é essa missão da igreja: gerar Cristo nos fiéis e fazer com que os fiéis assumam a filiação, que são filhos de Deus e que Deus sempre vai querer o nosso melhor. E assim, quando nós falamos com alguns ateus por aí afora, que falam que não acreditam em Deus, o problema não é que eles não acreditem em Deus. Eles vão falar: eu joguei para o universo vai me responder. Eu joguei para o universo vai me dar uma resposta. Gente, essa ideia de universo só está substituindo a palavra Deus. Mas qual que é o problema? Quando as pessoas se autoproclamam ateus e falam que não acreditam em Deus, o problema não está com Deus. Eles até, mesmo que não tenham um braço a torcer, acreditam na divindade. O problema está na igreja. O problema está de entender que a igreja é uma instituição querida por Deus, que a igreja é uma instituição fundada por Jesus Cristo. É porque assim, é a igreja que vai trazer a bênção de Deus e é também a igreja que vai nos chamar a atenção quando nós não voltamos o nosso coração para Deus. É a igreja que vai lutar para que os valores do reino sejam honrados e vividos por todos. É a igreja que vai dizer: não, esse caminho não é certo, essas atitudes não estão corretas. E quem gosta de ser corrigido? Ninguém. E mais ainda, quando nós falamos da igreja nesse sentido, ninguém gosta de ser corrigido, e até mesmo quando a igreja vem falar que, quando nós falamos de Deus, nós não só falamos do Deus que nos ama, que tem compaixão e que nos perdoa, mas também vai falar do Deus que nos chama ao discipulado e à vida de santidade, onde cada um de nós aqui, dentro do seu cotidiano, tem a missão de santificar o local onde está. Santificar nada mais é do que levar as pessoas a estarem mais próximas de Deus. E aí, quando nós lidamos com aquelas pessoas do Deus do supermercado, como assim, padre, é Deus do supermercado? As pessoas que vão assim e falam: olha, eu acredito em Deus, mas eu acredito no Deus que nos ama, no Deus que tem compaixão, no Deus que atende
atende as nossas preces, um Deus que atende as nossas intenções. Mas quando nós vamos falar do Deus que pede que a gente seja fiel aos 10 mandamentos, que renuncie ao pecado, que perdoe, que além de perdoar, que perdoe os inimigos, aí as pessoas não querem, aí as pessoas fingem que não é com elas. E é por isso que eu falo do Deus do supermercado, onde a pessoa vai escolher o produto que lhe convém. O Deus de compaixão, o Deus que nos ama, mas o Deus que pede que a gente perdoe, que seja pessoas honestas, enfim, aí eu já não quero mais. Então esse produto eu deixo de lado. Podem ter certeza que quem age dessa maneira, um dia terá que prestar conta dessas atitudes e dessas omissões junto de Deus. Aí, ainda na segunda leitura, nós temos a imagem do dragão. O dragão que vem e persegue ali a mulher, o menino, enfim. E aí, a imagem do dragão aqui é realmente a igreja que é perseguida. Nós, aqui na realidade em que vivemos, nós não sentimos muito na fé esse tipo de perseguição, de dizer que nós somos proibidos de acreditar em Deus, ou de seguir a divindade, ou até mesmo de estar dentro da igreja. Tem hora que nós temos os desocupados por aí, que quando convém, aí querem falar a nós cristãos o que nós devemos fazer, igual as atitudes de Jesus que nós deveríamos seguir. Eu falo de desocupados porque são pessoas que não querem nada com nada, e quando convém, aí vem lembrar de nós cristãos. Aí quando cai na telha da pessoa, aí querem vir lembrar de nós. E aí eu preciso lembrar que a nossa fidelidade é a Deus e não para poder seguir ou agradar esse tipo de pessoas, esses desocupados. E aí eu falo isso porque também, quando nós falamos da perseguição, em outros lugares, assim, dizer que é cristão é praticamente um crime. Na China, por exemplo, hoje, tem pessoas que querem defender o regime chinês a todo custo. A igreja católica ali é perseguida. Tem a igreja católica chinesa, mas é a mesma coisa da igreja católica brasileira. Não está em comunhão e torce na realidade para aquilo que convém no regime. Tem outro lugar que nós temos cristãos sendo presos, e esses cristãos, desde leigos até mesmo padres, presos até mesmo de uma forma domiciliar, que é onde nós vamos falar da Nicarágua. O ditador daquele lugar persegue, maltrata os cristãos, e ainda tem gente, especialmente no Brasil, que ainda vem querer defender esse tipo de atitude. E aquele ditador o faz porque os cristãos ali estão se esforçando em serem fiéis ao reino, serem fiéis à palavra de Deus, serem fiéis a Jesus Cristo. E é claro que não vão compactuar com atrocidades ali, o maltrato do povo, não vão compactuar com o povo passando necessidade e outras atitudes. Então a gente precisa tomar cuidado, porque nós podemos estar defendendo o lado errado da história, o lado errado de determinadas figuras por aí afora, que não tem nada a ver com Cristo. Alguns até se utilizam do Cristo, da palavra de Deus, mas é só para poder tirar proveito das pessoas, menosprezar até mesmo os outros, sejam eles cristãos ou não.
Nós que precisamos tomar cuidado para não cair nesse tipo de armadilha e ter a consciência tranquila de que nós estamos defendendo aquilo que Jesus defenderia se estivesse no nosso lugar. Se concorda ou não, se aceita ou não, aí o problema já não é nosso. Mas pelo menos precisamos ter a nossa consciência tranquila. Aí nós temos o Evangelho da celebração do dia de hoje. No Antigo Testamento, a expressão povo de Deus, ela era substantivo feminino. Por que eu falo isso? É por isso que nós vamos ver, por exemplo, em Cântico dos Cânticos, em outras passagens bíblicas, Deus se utilizando da imagem do casamento para poder falar com o seu povo, do noivo que cuida da noiva e da noiva que cuida do noivo. E aí, o primeiro milagre de Jesus realizado numa festa de casamento é significativo. É para poder dizer que a partir de Jesus também, as pessoas que vão seguir a Jesus também fazem parte do povo de Deus. E como fazem parte ali do povo de Deus, Deus vai cuidar e as pessoas também precisam ser fiéis a Deus. Então é a mesma ideia do noivo que cuida da noiva e da noiva que cuida do noivo. E quando nós falamos de um casamento, o que marido e mulher assumem ali? Uma aliança de cuidado e de respeito mútuo, onde cada um ali tem o seu papel a ser desempenhado. Então, aqui Jesus realizando esse milagre numa festa de casamento é para poder falar da aliança que Deus fez com o seu povo, lá com Abraão, até chegar com Jesus Cristo, e Jesus realizando esse milagre dentro da festa de casamento é para poder dizer o quê? Temos agora uma nova aliança que Deus quer firmar com o seu povo a partir de Jesus Cristo. Então é muito significativo esse momento na vida de Jesus e também no nosso. E aí, quando falta o vinho, aqui, gente, me poupe do mim e das baboseiras que a gente escuta por aí agora, quando se fala o uso do vinho. O pecado está no excesso. Então a gente precisa aprender a ter esse discernimento e parar com um julgamento inequívoco por aí afora. Então, faltar o vinho naquela festa de casamento é para poder dizer que faltou o principal, algo ali essencial dentro da tradição judaica. E da mesma forma, nós podemos ter algo que falte em nós, no nosso discipulado, para poder fazer a vontade de Deus, para que realmente a nossa vida tenha sentido no nosso discipulado. E aí, quando Maria vai falar com Jesus, ela confia em Jesus. Tem uma, acho que todos aqui conhecem aquela série de Joseph, que conta a vida de Jesus. Quando nós temos o episódio que relata esse momento das bodas de Caná, eu acho interessante como a série retratou isso. Maria fala para Jesus ali na série: eles não têm mais vinho, mulher, ainda minha hora não chegou. E Maria responde: mas meu filho, quando será a hora? Quando será o momento? Deus precisa esperar mais um tempo para poder agir. E aí Maria vem e fala: fazei o que eles te disseram. Confia em Jesus. Da mesma forma, muitas vezes, que pessoas podem rezar por nós, podem interceder por nós, levando o nosso pedido, levando a sua preocupação, para que Deus possa, de fato, nos ajudar.
E aí, quando ela fala, fazer o que ele vos disser e confia, nós também precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. Aprender a confiar que Deus sempre terá o melhor. Aprender a colocar as situações na mão de Deus e permitir que Ele nos guie, e não colocar e tirar e ficar com qualquer tipo de dúvida. Aqui é um exemplo de fato de confiança no Senhor. E ali nós temos as 6 talhas d'água. A tradição vem falar mais ou menos que aquelas talhas de água eram talhas usadas no templo. E assim, o número 6, biblicamente falando, é o número imperfeito, daquilo que não está completo ainda. Mas quando a partir de Jesus, aquelas talhas de águas são transformadas em vinho, Jesus é a 7ª talha. Jesus é a talha que faltava. Então, aqui dizer que de Jesus, da 7ª talha, as outras são transformadas em vinho, nós precisamos entender também que é de Jesus que nos vem a salvação. É de Jesus que nós nos aproximamos de Deus. É do exemplo e da vida de Jesus que nós devemos nos tornar pessoas virtuosas. Aquilo que falta na nossa vida deve ser buscado em Jesus. Aquilo que não tem sentido na nossa vida deve ser encontrado sentido na vida de Jesus. É a partir dele. O nosso olhar precisa estar voltado a ele, e não para as pessoas, e não para qualquer outra situação. Tem hora que me preocupa as pessoas querem muito seguir o exemplo de pessoas que ficam nas redes sociais simplesmente, que querem falar de Deus, que falam de Deus, mas que infelizmente, se a gente conseguisse aproveitar 10% do que muitos aí afora falam de Deus, já seria algo louvável, mas não é isso. Se a gente quer saber do exemplo, seja de quem for, é no Cristo que nós vamos buscar. Se a gente precisa de refúgio para uma situação, é no Cristo que nós vamos encontrar. E não longe dele, muito menos afastados de Deus e da sua graça. E aqui, o vinho melhor é para poder entender que Deus sempre terá o melhor. Meu filho e minha filha, eu não sei como vocês vieram para a celebração no dia de hoje. Eu não sei como está a vida de vocês, eu não sei das suas dificuldades, eu não sei das suas angústias, das suas dúvidas, dos seus questionamentos, da sua amargura, eu não sei o motivo disso. Mas o que eu posso dizer de fato a cada um de vocês: confie em Deus, confie no Senhor. Permita que Deus transforme a água em vinho na sua vida, porque Deus sempre terá o melhor e Deus não nos decepciona. O problema é que tem hora que a gente quer ter o controle de tudo e até mesmo quer ditar para Deus o que Ele tem que fazer. E muitas vezes o que nós queremos não está de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes a Deus não respondeu a sua oração ainda, porque você ainda não confia nele, ou você ainda não entregou por completo aquela situação. Por isso que Deus está em silêncio, por isso que Deus está calado. Entregue tudo para Deus. Faça o que funciona e que Deus sempre terá o melhor para cada um de nós. Então, que nessa Santíssima Eucaristia, celebrando o dia de hoje a bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, que é exemplo de Maria também, nós possamos ser autênticos discípulos que saibam escutar Jesus e que se esforcem em fazer a sua vontade, para que um dia,
Da mesma forma que Maria mereceu o céu, nós também possamos merecer e ser acolhidos por Deus e pela bem-aventurada Virgem, Mãe de nosso Senhor também, na eternidade. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre esteja louvado.